Olá, queridos alunos, queridas alunas do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Silvia, nós vamos seguir o livro Aprender Sempre, é bom para vocês estarem aí, né, se apoiando no livro, em um caderno, num lápis, uma borracha, isso sempre é válido. Volume 2 do Aprender Sempre, a sequência didática também é 2. Se chama Festa na Escola, a aula 5, calculando quantidades. Vamos lá? Aqui embaixo a gente tem uma ferramenta ótima que vocês podem estar utilizando, que é o QR Code, né? Então, para assistir essa aula, assistir outras aulas, é muito válida, é muito utilizada, né? Então, vamos lá? O que nós vamos aprender? Nesta aula, nós vamos reconhecer frações utilizadas no dia a dia e ler números racionais em suas diferentes representações. Então, eu represento a fração de diversas formas, né? Desenhando a forma da fração realmente, né? O conjunto dos números racionais é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. Assim, se o número pode ser representado por uma fração, então ele é um número racional, tá? Nós vamos ouvir falar bastante de número racional. Nós vamos dividir a reta ao meio. Então, nós vamos pegar uma reta aqui e dividir desse ponto 0 até o ponto 1 exatamente no meio, ó. E nós chamamos de metade. Então, nós temos a metade do 0 até chegar nesse meio, essa fração aqui a gente chama ela de meio, e a outra metade. Então a hora que eu chego aqui eu tenho o que, professora? Eu tenho um inteiro. Do 0 até chegar no 1, eu tenho muitas frações aqui no meio, muitos pedacinhos. Isso é importante a gente já ir entendendo, né? Então vamos lá. O professor Guilherme observou que os estudantes gostaram de encontrar as quantidades de balões para decorar a escola e propôs na aula de matemática uma atividade para que eles localizassem algumas frações da reta numérica. Ele anotou na lousa algumas frações e o desenho de uma reta. Olha lá, o professor Guilherme fez na lousa. Do 0, aí ele colocou em partes iguais essas marcações. Aqui nós chegamos no 1. Novamente partes iguais. E o professor Guilherme chegou no 2 nessa reta, né? Então, quantas partes o professor Guilherme fez? Ó, 1, 2, 3, 4, exatamente iguais. Lembrar que em fração sempre a divisão das partes são iguais. Chegou no 1, aqui em 1 inteiro. Novamente o professor Guilherme dividiu, ó, 1, 2, 3, 4 partes para chegar em um outro inteiro, que é o 2, tá? Então, olha quantas partes tem do 1 até eu chegar no 2 também. Tem muitos pedacinhos aqui. E ele colocou na lousa, ó, 1/4. Onde será que fica aqui nessa reta 1/4? 2/4, 4/4, 6/4. Vamos ver como que ele fez? Ó, nós vamos observar como o Caio, um aluno, resolveu essa tarefa. Olha lá. A fração 1/4 eu marquei no primeiro ponto depois do 0, porque eu vi que o 0 a 1 estava dividido em 4 partes iguais. Então, olha, se eu divido do 0 e faço 4 partes iguais até chegar no 1 inteiro, o primeiro pedacinho aqui é o meu 1/4, tá? Porque eu dividi em 4 partes e peguei a primeira parte aqui, ó. O 1 representa essa primeira parte aqui, tá certo? Então, eu tenho 1/4. Agora, a próxima fração, o desafio é
2/4. Eu marquei no segundo ponto depois do 0, que também representa a metade de 1. Então, olha, ele pegou a primeira, foi 1/4. Segunda, 2/4. A terceira não tem marcado aqui, mas é o 3/4. E chegou no 1, tá certo? Se eu dividir aqui essa fração em 4 partes iguais, a primeira não, mas é a segunda lá, que é o número 2 aqui que está me indicando. 2/4, então está bem no meio entre o ponto 0 e 1, tá certo? 2/4 é metade. Já na fração 4/4, eu marquei no ponto 1. Por quê? Representa um inteiro. Por quê? Se eu dividir ele em 4 partes iguais, olha, 1, 2, 3, 4. Aqui é o meu primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e cheguei no quarto, que é um inteiro, né? 4/4 é um inteiro. Agora, essa outra fração são 6/4. E eu marquei no segundo ponto depois do 1 e antes do 2. Então, ele tinha marcado aqui, olha. Porque como 0 a 1 nós temos 4 marcações, eu contei mais 2 marcações e eu vim parar no... Aqui o Caio fez uma confusão. Então, nós vamos estar compartilhando com ele como que a gente corrigiria isso, Caio, na sua reta. Vamos lá. Ah, olha lá como que ele pensou, ó. Os 6/4 ele fica mais aqui, ó. Ele não fica tão próximo nem do 1 e nem do 2. Ele vem bem no meio entre o 1 e o 2, né? Como nós vimos aqui o 2/4 e ficou entre o meio do 0 a 1. Então, olha, se eu dividir em 4 partes iguais, e eu peguei a sexta parte, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, ele vem parar aqui os 6/4, tá certo? Então, vamos para a próxima. E no fim, as marcações ficaram assim, ó. 1/4, 2/4, 1 inteiro ou 4/4, 6/4 e o 2 inteiro aqui também, nesse trecho, nesse pedaço de reta, ok? Agora é com você, vem um desafio para vocês. Depois de analisar com o Caio como que ele localizou as frações na reta numérica, marque as frações a seguir também na reta numérica. Só que essas frações, olha, nós vamos dividir por 3. 1/3, 3/3, 5/3. Então, vocês vão fazer a reta de vocês, dividindo cada pedacinho do 0 ao 1 em 3 partes. Do 1 ao 2 em 3 partes, não mais em 4. E nós faremos a correção na próxima aula, tá certo? Esse daqui foi o que o Caio resolveu na atividade dele, né? Pra gente tá lembrando que o dele foi dividido em 4. A parte de baixo ele dividiu sempre em 4. E pegou as partinhas da reta, né? Então, até a próxima aula, nós faremos a correção. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado o conteúdo dessa aula. Um forte abraço da professora Silvia. Tchau, tchau!